aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre adição e subtração de frações. Vamos começar aqui com um exemplo básico. Imagine aí um ônibus de viagem que percorreu 3/10 de um percurso de manhã e 4/10 à tarde. Qual a fração desse percurso ele percorreu ao todo? Então, ele quer saber qual fração vai representar o tanto que ele já percorreu deste percurso. Então, aqui podemos ter essa ilustração para nos basear melhor como deve ser nossa resposta. Aqui a gente vai ter o percurso total que foi dividido em 10 tracinhos iguais, de mesma distância. Pela manhã, ele percorreu 3/10, da viagem. E à tarde, ele percorreu 4/10. Então, aqui ele percorreu 3 de 10 tracinhos e à tarde 4 de 10 tracinhos. Então, quanto é que ele já percorreu ao todo deste percurso? Então, vou ter que pegar a fração que ele percorreu pela manhã e somar com a fração que ele percorreu à tarde, que vai resultar em 7/10. Então, o ônibus percorreu 7/10 do percurso. Ó. Um tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele percorreu aqui, ó, 7 de 10, que são 7 tracinhos. Eu tenho 7 partes pintadas aqui de um total de 10. Agora, definindo melhor o que a gente acabou de resolver. A gente acabou de resolver frações com denominadores iguais. Lembre-se que tinha 10 embaixo, no denominador das duas frações. Na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade que tenham o mesmo denominador, a gente vai conservar o denominador e adicionar ou subtrair os numeradores. Então, a gente vai o quê? Quando os denominadores são iguais, vamos repetir eles e vamos fazer a operação somente com os numeradores, que são os números de cima. Exemplo, 2 nonos mais 3 nonos. Então, os denominadores aqui são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir aqui o denominador de baixo e vamos somar somente os numeradores, ficando desse jeito, 5 nonos. A mesma coisa quando vai ter uma subtração. Aqui eu tenho 5/6 menos 1/6. O denominador aqui é igual, é 6. Então, eu vou repetir o 6 como denominador e vou subtrair aqui só os numeradores. Desse modo, ficando 4/6. Então, quando os denominadores são iguais, é fácil. Você repete o de baixo, que é o denominador, e soma ou subtrai o de cima, que é o numerador. Um exemplo aí, eu tinha essa barra inteira de chocolate, então, dividida em 8 pedacinhos. Então, a fração tinha 8 de 8. Digamos que primeiro eu retirei 3/8 dessa fração e depois retirei 2/8. Então, no total, eu tinha quanto? Como aqui os denominadores são iguais, eu vou somar somente os numeradores. E ficou 5/8. Então, eu comi 5/8 dessa barra de chocolate. E o que sobrou? O que sobrou é o quê? O que tinha completo a barra inteira, que era 8/8, menos o que eu consumi, 5/8. Novamente, os denominadores são iguais, vou repetir e vou somente subtrair os numeradores. 8 menos 5, 3. Outro exemplo aí, ó. Aqui eu tenho só figuras, então eu vou representar na forma de fração. Aqui eu tenho 2/12, 2/12, mas essa representação aqui na fração é 5/12, que vai ser igual a quanto? Denominadores iguais, eu repito o 12 e vou somar os numeradores. 2 mais 5 vai ser igual a 7/12. Aqui eu posso representar, através das figuras, e aqui a minha resposta eu posso ver que tem 7 partes pintadas de um total de 12. Agora, as frações com denominadores diferentes. Na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade
que têm denominadores diferentes, determinamos as frações equivalentes às frações dadas e que têm o mesmo denominador. Em seguida, adicionamos ou subtraímos essas frações. E para calcular o mesmo denominador dessas frações, utilizamos do MMC. Então, quando os denominadores são diferentes, a gente vai ter que transformar essas nossas frações em frações equivalentes a elas, em que elas possuem o mesmo denominador, para que eu possa resolver a fração, né, a soma ou subtração, da mesma forma que eu resolvo quando os denominadores são iguais. Então, primeiro a gente tem que fazer esse processo de transformação, e a gente faz utilizando o MMC. A melhor forma de calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é com o método da fatoração, que a gente já aprendeu aí em conteúdos passados. Ou seja, vamos decompor os números em fatores primos, em números primos. Por exemplo, calcular o MMC de 12 e 45. Então, eu vou fatorar o 12 e 45 por fatores primos iguais. Então, eu iria dividir por fatores primos. Por exemplo, 12 dá para dividir por 2, que deu 6. Como não dá para dividir por 45, eu repeti o 45. E assim sucessivamente até chegar em 1 nos dois números, nas duas colunas dos dois números. Chegando aqui em 1, encerrei. Então, eu pego todos os meus fatores primos e multiplico, encontrando 180. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 45 é 180. Vamos fazer um exemplo aí de uma soma de fração com denominadores diferentes. Temos 1/6 mais 4/9. Vamos aí fazer aí a fatoração, calcular o MMC de 6 e de 9. A gente começa montando aqui, colocando os dois valores e o tracinho. E vamos lá, a gente consegue dividir pelo menos o 6 por 2, que dá 3. E o 9 eu não consigo dividir, eu repito. Mas agora eu consigo dividir os dois números por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, vou obter essa resposta. Ainda eu consigo dividir por 3 novamente. O 1 eu não vou conseguir dividir, então ele vai repetir. O 3 dividido por 3 vai dar 1 também. Então, aqui eu encerrei, né, a minha fatoração. Cheguei no 1. Então, falta o quê? Eu multiplicar todo mundo. 2 vezes 3, que vai ser igual a 18. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9 é 18. Outra forma também de encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses números era listando os múltiplos de 6 e de 9. Como são valores menores, valores baixos, eu poderia conseguir encontrar o mínimo múltiplo comum também dessa forma. Listando aí os primeiros múltiplos de 6, começando pelo próprio 6. A gente vai ter 6, 12, 18, 24 e 30. Depois, listando os primeiros múltiplos de 9, começando pelo próprio 9, 9, 18, 27, 36 e 45. Observe aí um múltiplo que eles vão ter em comum, o menor deles. E vai ser quem? 18. Então, o menor múltiplo que eles têm em comum aí é o 18. Então, essa forma também eu posso utilizar. Então, o 18 é o meu múltiplo, meu mínimo múltiplo comum. Então, ele vai ser o nosso novo denominador, né? Eu vou fazer novas frações em que os denominadores vão ser 18. Aqui eu vou ter frações equivalentes a estas duas frações, mas como eu consegui? Primeiro, quando eu calculei o MMC, eu encontrei 18 como novo denominador em comum entre elas. Para encontrar os numeradores, eu tinha que perceber o seguinte: para o 6 ser transformado em 18, eu tive que multiplicar por quanto? Tive que multiplicar por 3, certo? Então, eu tenho que multiplicar por 3 também o numerador que está em cima do 6, para ele ser o novo numerador dessa fração equivalente. Lembra de frações equivalentes? Então, a gente tem que fazer o mesmo processo. Então, aqui eu tinha que multiplicar o 1 por 3, resultando em 3. Então, essa nossa nova fração, 3 sobre 18, está representando agora a fração 1 sobre 6. Agora aqui para o 9 ser transformado em 18, eu multipliquei por quanto? Por 2.
Então, se eu multipliquei o 9 por 2 para dar 18, para obter essa nova fração equivalente, eu vou ter que multiplicar o 4, que é o numerador que está em cima do 9, por 2 também para encontrar o novo numerador dessa fração equivalente. Então, eu tive que multiplicar e encontrei 8. Dessa maneira, aqui eu tenho as duas frações equivalentes, as frações dadas, com denominadores iguais. Então, eu vou repetir aqui o processo que eu faço quando os denominadores são iguais. Repito a parte de baixo e vou somar a parte de cima. 3 mais 8 vai ser igual a 11 sobre 18. As nossas mesmas frações da nossa questão anterior agora representadas nas figuras. Ó, temos 1/6 e 4/9. Então, vamos acompanhar passo a passo a transformação na representação das figuras. Aqui a gente já tem 1/6 transformado na fração equivalente 3 sobre 18. Perceba que estão ocupando o mesmo espaço. Agora aqui, ó, 4/9, agora na nova fração, 8 sobre 18, representada aqui na figura. Perceba que permanece da mesma forma, da mesma maneira. E aqui é a representação, né, desta soma destas frações no formato da figura, na representação de figura. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos um pouco da adição e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Continuaremos a nossa aula com esse mesmo assunto ainda. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.